E aí, pessoa? Não, este não é o Agro Resenha, este é o Agro Runners, cara. Esse aqui é um projeto que estava na minha gaveta há muitos anos já. E aí, de repente, eu postei alguma coisa ali nas redes sociais e a senhorita Marina Pittini chegou para mim e falou: "Ô, a gente podia fazer alguma coisa e tal." Eu falei: "Cara, eu tenho um negócio aqui que tá pronto, só faltou esse empurrãozinho." E aí a gente, pô, conversando, a gente podia fazer esse negócio junto. E aí, eu, Paulo Ozaki e Marina Pittini, que tá aqui com a gente, topamos esse desafio, né, Marina? Tamo junto, é isso aí. Na hora que eu vi a oportunidade, falei, opa, não vou deixar passar. Quem sabe, né? Daqui não surge aqui muitas boas histórias. É isso que a gente está precisando ouvir, né? Exatamente, exatamente. E como você pode perceber pelo nome desse programa, desse canal, a gente quer unir esses dois universos que eu e Marina particularmente gostamos muito, que é o agronegócio, né, cara? E a gente sabe que existem muitos profissionais, né, muita gente bacana que também aderiu ao universo da corrida, né, Marina? Você conhece vários, eu conheço vários, né? Exatamente. A gente foi fazendo um exercício aqui, né, Paulo, de quem que a gente conhece que corre, né? Começou ali com uma listinha de uns 5, 6, aí depois, nossa, lembrei desse, lembrei daquele outro. Eu sei que tá faltando gente lá ainda, né? E o Exato. bacana é ver que no nosso universo do agro a gente tem diferentes profissionais, né, diferentes áreas de atuação. E o bacana é isso, a gente quer juntar aqui nesse quadro, nesse programa, nessa iniciativa, ouvir diferentes visões, né, de quem está no agro e que viu na corrida aí uma forma de fazer exercício, de encontrar motivação, enfim, a gente vai puxar por esse fio da meada aqui para entender esse processo. Exatamente, exatamente. E mais do que isso, né, Marina? Assim, eu acredito que para mim foi, né? Eu imagino que para você também. A corrida foi uma coisa que potencializou demais a nossa vida, tanto pessoal como profissional, né? Eu acho que essas são histórias importantes para serem contadas numa sociedade que está cada vez mais obesa e sedentária, né? Pois eu acho que por onde que a corrida entrou na vida das pessoas, né? Ou seja, qual foi o start disso, né? Acho que hoje em dia a gente está ouvindo muito, né? A corrida se tornou aí o esporte do momento, tá todo mundo acordando 5 horas da manhã, entra no Instagram, já tem alguém que correu 10 quilômetros e tudo mais, né? Mas acho que antes de ser, vamos colocar aqui como um modismo, né? Tem gente que já está nesse movimento há mais tempo e que entrou por diferentes motivações, e eu acho que às vezes você mira num alvo, né? Às vezes pode ser a questão da saúde mesmo, de, né, sair do sedentarismo, e acabou colhendo outros frutos, né, Paulo? Eu acho que tanto você quanto eu aqui, a gente tem algumas histórias para compartilhar nesse sentido, né? Exatamente, cara, exatamente. Para mim foi mudança de vida mesmo. E para a gente então começar, a ideia desse primeiro programa é nós nos apresentarmos, né, Marina? Porque todo mundo conhece a Marina da Agro School, todo mundo conhece o Paulo do Agro Resenha, a gente coloca lá nos nossos perfis que a gente corre e tal, vez ou outra a gente troca uma ideia. Só que, pô, vamos trazer o nosso lado corredor, né, empreendedor, do agro, enfim, tudo isso aí, né, cara? Conta um pouquinho da sua história, né, nesse universo do agro também, né? Legal, legal. Bom, eu estou no agro aí há mais de 20 anos, né? Eu sou da área da administração, então eu trabalho na parte de finanças, não trabalhei por indústrias químicas, essa rotina de viagens, né? Igual você comentou, foi muito presente na minha vida, hoje um pouco menos, mas já foi muito intenso na minha vida. Corretoras de mercado futuro, trading, e aí desde 2017, né, eu criei aqui a Agro School, que começou como um canal, né, na mesma época que você lançou o podcast, eu lancei o canal da Agro School, então a gente tem uma história ali paralela, né, no mesmo Isso aí. período.
E depois, em 2021, o Carlos Ortiz se tornou meu sócio aqui na AgroSchool, e o nosso foco é educação, capacitação em finanças no agro, né? Então, falar sobre finanças, crédito, gestão de riscos de mercado, a parte de governança, então, tudo que envolve aquilo que a gente falou, o escritório, né? Que também ficou um pouquinho para trás comparado com a parte de produtividade, de lavoura, manejo e tudo mais, mas que em tempos como o que a gente está vivendo agora, que é cíclico, daqui a pouquinho vai estar melhor, depois a gente sabe que vai ter uma baixa de novo, porque é natural do nosso mercado. Como é que a gente vive, né, lida com esses ciclos dentro do nosso negócio, né? Então, um pouquinho do contexto da Marina do lado agro é esse. E também, né, eu quero te ouvir e também que as pessoas também te conheçam, né? Quem às vezes conhece mais a Marina vai passar a conhecer mais o Paulo. Quem que é o Paulo? O que você conta para nós do agro? Que legal, cara. Bom, eu fiz agronomia, né? Eu sou formado em engenharia agronômica, me formei na Exalc, em Piracicaba. E como todo estudante de agronomia, ao entrar na agronomia, eu ganhei muito peso. Eu ganhei Ele te 35 achou quilos. ali, né? Cara, assim, sabe aquele encaixe, né? Vou com você, vou Mas junto com você. é isso aí. E aí eu venho de família de produtores aqui, né, em Mato Grosso, eu fico em Mato Grosso. E, bom, enfim, estudei em Piracicaba, trabalhei muito tempo no CPEA, né, a parte de mercado, de pecuária de leite na época. Fui trabalhar numa fazenda no Pará, né, de pecuária. E aí em 2014 eu voltei para o Mato Grosso. Trabalhei numa indústria de nutrição animal aqui, então minha área sempre foi a parte de pecuária, né? E quando eu entrei nessa empresa, foi um período assim que eu já corria, né? Eu já tinha feito o meu processo de transformação, mas foi uma época assim que eu viajava muito, né? 3.000, 4.000, 5.000 quilômetros por mês aí, carro e tal. Então acabou que assim, a corrida se tornou ainda cada vez mais importante naquele processo. E aí, em 2017, né, eu também criei o Agro Resenha, porque nessas andanças aí eu escutava muito podcast. Inclusive fui conhecer podcast lá no Pará, através de um Olha amigo que era consultor da fazenda, olha só. E aí só. ele falou, ó, isso aqui, sabe o que é podcast? Né? Aquele negócio, pô, pode o quê? Que tal? E aí foi quando eu comecei a ouvir. E aí, unindo no trabalho, em 2017, eu falei, cara, não tem nenhum podcast de agro. E aí eu Opa. entrei de cabeça nesse negócio. Falei, vou fazer o primeiro podcast de agro do Brasil e vamos ver no que isso aí vai dar, né? Sempre Uhum. gostei de trocar ideia e tal, né? Conhecer pessoas novas, acho que poderia ser um negócio legal. E aí hoje, 8 anos depois, como o cara que vende miçanga na praia, eu vivo da minha arte. Então, já tem 8 anos que a gente está nessa parte de produção de conteúdos em formato de podcasts, né, redes sociais e tudo mais, né, uma profissão que não existia Sim. há 15 anos atrás, né, que foi Como é que a quando eu gente me formei. explicava isso no começo? Né? O que Cara, você faz? Bem, peraí. era blogueirinho, né, se resumia a blogueirinho. Estava começando influencers, né? E aí eu É, lembro que eu passei um pouco por esse período de quem sou eu, né? Porque sim. eu tinha saído de empresa, né? Funcionária normal, enfim, com a rotina de funcionário. De repente eu tive um período que eu saí de licença maternidade e aí férias e por decisão pessoal, falo que eu pendurei o meu crachá corporativo, né? E ali começou uma primeira mudança de que eu falo que eu não abri mão de um emprego, eu abri mão de uma identidade, porque eu Sim. me conhecia como, né, trabalho, rotina, viagem, dedicação total à empresa desde o começo da minha carreira, né? E de repente eu falava que eu entrei na minha casa, eu me tornei estagiária na minha casa. Então eu saí de um cargo executivo para me tornar estagiária na minha casa. Eu falei, gente, como é que essa casa funciona, né? Por onde começa, como é que cuida do menino Sim. e tudo mais, né? E essa mudança, né, de rotina, de formato de trabalho, de construir a nossa rotina muito antes, né, do que a gente viu muito forte na época da pandemia, que
as pessoas foram para o home office, foram obrigadas, né, a irem para o home office em razão de toda a circunstância, a gente fez esse movimento, né, eu e você e tantos outros, antes de tudo isso acontecer. Então, teve um período que a gente não se compreendia e não conseguia fazer com que os outros nos compreendessem, né? Então, foi um período meio nebuloso ali, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu ainda fiquei um período, né, fazendo as duas coisas simultaneamente. Então, eu trabalhava na empresa, eu brincava que era o Clark Kent de dia e o Super-Homem à noite, né? Então, fazia as coisas concomitantemente. E aí a pandemia, por incrível que pareça, foi o que potencializou o Exato. negócio podcast, né? Foi quando eu entendi que aquilo ali, de fato, poderia se tornar um business. Sim. E naquele momento me tornei o próprio otário, né? O empresidiário. E o Então, eu empreendedor, né? Ou seja, eu quem empreendedor, isso aí. tudo dentro da empresa. Esse é um ponto também, né? Que Exato. a questão da rotina e a pandemia também para mim foi um catalisador, porque antes você ia para as empresas explicar de cursos online, capacitação, não, imagina o agro, você tem que estar aqui, olho no olho, tem que estar no presencial, né? De repente abriu-se uma Tudo mudou. possibilidade ali de que, opa, acho que dá para a gente mesclar um pouquinho isso e ter uma Exato. outra forma de lidar, né? Então, Exato. Eu digo que a pandemia foi uma época, assim, um período, né, ali 1 ano e meio, praticamente, né, 2 anos, que a gente avançou nesse aspecto quase uns 10, 15 anos. Eu acho que para chegar do jeito que era hoje, que é uhum, hoje, né, uhum, reuniões, esquema de trabalho, home office, papapá, eu acho que a gente ia demorar uns 10, 15 anos para estar no estágio que a gente está hoje, né? Então as coisas mudaram muito rápido, e as profissões mudaram muito rápido, né? E a sim. gente nesse meio, né, meio sem identidade, correndo, fazendo um monte de coisa, a gente foi se encontrando. Acho que esse é um bom insight, assim, né, cara? É. E aí disso já veio para mim a questão de como que a corrida entrou na minha vida, né? A corrida, Isso. eu acho que até fazer um paralelo antes, né? Eu sou uma pessoa que nunca fui de esporte. Então, assim, nunca pratiquei esporte, fazendo no máximo a educação física que tinha na escola, assim. Então, eu não tinha essa facilidade, vamos dizer assim. E aí, na época, eu trabalhei em uma química, na FMC, lá. A gente começou a criar um grupinho de corrida. Surgiu de uma Oh, pessoa legal. que corria, e aí um dos diretores patrocinou, contratou lá um professor para nós, o Gustavo, inclusive, Que e ele massa. começou a dar os treininhos para nós ali. Então a gente ia lá no Taquaral, lá dava uma primeira volta, lembra a primeira emoção de conseguir correr 5 quilômetros, né? A gente vai falar mais sobre isso, que é um marco Sim. na vida de todo corredor, conseguir cumprir com os primeiros 5 quilômetros, não importa a pace, você só não Não. caminhou. Essa é a conquista, né? E aí, esse período para mim durou quase um ano, mais ou menos. Foi minha iniciação na corrida. Depois eu mudei aqui para Uberlândia, e aí já mudança de trabalho, muita viagem, me tornei mãe. E aí, junto, né, da maternidade, logo teve a criação da AgroSchool. Então, ali no período de uns 5 anos, a vida mudou muito. E eu me lembro desse insight muito forte, que foi um dia que eu estava na minha casa, eu acordei, né? Acordei cedo, e aí eu estava, ao mesmo tempo, eu estava cuidando do meu filho, estava fazendo alguma coisa na cozinha, eu estava respondendo o e-mail, eu estava respondendo o WhatsApp, tudo bagunçado e misturado junto. E aí, uma hora eu falei assim, gente, que Vou ficar. inferno! Na hora que eu falei isso, eu falo assim, parece que eu me vi falando isso alto, sabe? Eu falei, mas espera aí, eu escolhi isso, né? Eu escolhi me tornar mãe, escolhi empreender, escolhi ter essa rotina. Por que que tá desse jeito? E aí eu fui ver que faltava, na verdade, uma organização na minha vida. Então, Uhum. ali eu tive também uma ajuda de uma consultoria, a Gabriela Brasil, que é fantástica, que ela me ajudou a colocar, Mariana, coloca tudo no papel o que você faz em um dia. E aí, obviamente, eu vi que tudo que eu fazia não cabia em um dia. Então, vamos organizar na semana, então, o seu dia para ver se dá conta de tudo. E aí é o ponto do insight, né? Na hora que eu coloquei os bloquinhos de tempo que eu ia fazer, me dedicar a cada uma das coisas, eu olhei ali e falei, gente, eu tenho tempo para cuidar do meu filho, eu tenho tempo para cuidar da minha família, eu tenho tempo para cuidar da empresa, eu tenho tempo para cuidar da casa. Aí eu olhei assim, cadê eu aqui?
não tem um Não tem bloquinho um espaço para você ali. para mim, né? Eu falei, não, vou dar um jeito de abrir um espacinho para mim aqui. Então, dali que começou a eu organizar na minha rotina um horário que era meu, inegociável, assim como inegociável uma reunião que a gente marca, o cuidado com a família, enfim. Então, acho que já pegando um pouco desse gancho, né, de como que a corrida entrou e já teve ali um primeiro benefício, foi essa necessidade de organização, né? Então, Legal. espaço para mim era meu, aquele espaço eu não cedia, não trocava, não negociava. Sim. Ah, cara, isso é legal, porque assim, a minha entrada na corrida, ela foi diferente, né? Ela veio por motivos de saúde mesmo, né? Olha só. Assim, eu tinha, com 23, 24 anos, eu pesava 130 quilos, tinha pressão alta, pré-diabetes. E Nossa. aí, cara, numa conversa com meu pai, assim, eu irritado, ele irritado, ele falou meia dúzia de coisa lá, eu fiquei pistola, né? Toda cheio de razão. Ah, Aí ele falou claro. assim: ó, eu só tô te enchendo o saco assim porque eu não quero que você morra antes de mim, né? Aquilo ali, cara, uma facada, assim, sabe? Eu falei, caralho, Sim. agora o negócio ficou sério, né? E aí eu lembro até hoje, ó, dia 15 de julho de 2011, eu comecei a me reeducar alimentarmente e tal. E aí, cara, eu falei assim, bom, quando você se dedica a perder peso, né? Eu falei assim, ó, não dá para eu fazer qualquer tipo de exercício agora. Se eu fizer qualquer coisa, eu vou me estrepar todo, né? Uhum. E aí eu comecei a fazer regime e tal, e aí no regime sempre tem um platô, né? Você chega Sim. numa hora assim que não vai. Eu falei, ó, acho que agora é a hora de eu encaixar alguma coisa na minha rotina, né? E aí, cara, comecei a jogar basquete, né? Que eu jogava, eu sempre pratiquei esportes. Jogava bola, jogava basquete, jogava handebol, então eu gostava de jogar esporte coletivo. Então eu Sim. chamei os amigos, a gente fez lá uma equipe de basquete, jogava na Atlética lá da Exalc. Uhum. E aí um dia eu fiz uma bandeja e torci meu pé assim, mas Bonito. feio. Falei, cara, isso não serve mais para mim. Aí eu falei, porra, o que eu vou fazer, né? Aí eu entrei numa natação, papapá. Aí um dia eu falei, quer dizer, eu vou sair para dar um trotinho. Eu Hum. já tinha emagrecido uns 15 quilos na época, assim, eu tinha emagrecido já um pouco. Corri 5 minutos, 10 minutos, eu falei, rapaz, acho que Ah, dá pra fazer alguma coisa, né? Que eu já é. tinha começado a correr, a caminhar uma época, não conseguia correr 1 minuto direto. Uhum. Falei, foi. E aí eu, numa vinda para Cuiabá, meu pai falou assim, ó, vamos correr a corrida de Reis, né, que é uma corrida muito famosa aqui em Mato Grosso, né? Uhum. Que é sempre no segundo domingo do início do ano. Uhum. E aí, pá, fomos lá. E aí, cara, eu treinei e tal, tava correndo, né, bem para um cara grande. Aí eu saí um dia antes para tomar umas birita com um primo meu. O que aconteceu na corrida de Reis é que meu pai chegou primeiro que eu. E aí eu falei, mas aí eu comecei a entender o que era aquele negócio, sabe? Aí eu Uhum. cheguei. Porque quando você conhece esse universo da corrida, você entende que existe um universo paralelo que você nunca ouviu falar. Total, exatamente. É um mundo à Totalmente parte. paralelo. É. É. Aí eu cheguei e falei assim, corridas de rua. Joguei no Google na época. É. Falei, caraca, velho, o tanto de coisa que tem aqui. E ia ter uma corrida, tipo, um mês pra frente lá em Piracicaba. É. Foi quando eu falei, bom, vou me inscrever e aí o resto é história. Né? Eu já Vai tenho tendo os mais de 8 anos. objetivos, né? Acho que esse é um ponto também, né? Tem gente que eu falo que quem não está no universo da corrida, a gente explicar um pouco disso, né? De ter as provas. Ah, mas você vai lá, mas você participa, mas você não ganha nada, você só vai ganhar Se ganha o meme a da banana. ali da banana, né? Cara, isso é a menor parte. Porque, Exato. assim, para quem entra nesse universo e faz, daí você faz amizade, você começa a cuidar de outros aspectos da sua vida que tem reflexos no trabalho, na família, em outras coisas. Então, por exemplo, quando eu disse que eu queria ter um espaço para mim ali,
e eu abri esse espaço. Eu lembro que eu fui no médico para fazer os exames e tudo certinho, era no dia 18 de dezembro de 2018. Ou Olha aí. seja, eu venci aquela máxima de, não, deixa passar janeiro, quando Janeiro. deixa passar o ano novo, naquelas, né, as anotações de ano Sim. novo, não, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Falei, não vou entrar nessa barca furada. Eu fui em dezembro, e aí, ok, peguei o ok, tudo do médico e tal, né? E eu falei para ele, eu falei, olha, eu me conheço. Se eu não colocar uma meta realmente desafiadora, eu vou começar, eu vou desanimar, eu vou parar, eu vou colocar um monte de coisa nesse horário. Eu falei, o que pode ser desafiador em corrida? Ah, uma Maratona. maratona, né? Que Ai, são meu Deus. 42 quilômetros para quem mal corre 5, né? É um pulinho, né? Eu falei, não, mas vamos pensar uma lógica, né? Eu estava com 36 anos. Eu falei, então tá. Então, falei para o médico, falei assim, se eu colocar uma meta de correr uma maratona em 4 anos, quando eu fizer 40 anos, você acha que é possível? Aí, pelos meus exames e tudo mais, ele falou, olha, se você se dedicar direitinho, alimentação, treino, tarará, em 2 anos você consegue. Falei, opa, acho que tem gente Ó, acreditando mais em mim do que eu mesma, né? sim. Aí eu falei, então tá bom. Então eu tenho o plano A, que é o 4, mas que pode ser que eu consiga antecipar para 2. E aí fui, só que no meio do caminho teve uma pandemia, né? E aí também teve isso, né? Como é que a gente mantém né, a Uhum. dinâmica com tudo que estava acontecendo, mas também já encurtando a história, isso aí pode ficar, os detalhes pode ficar para um outro episódio, mas faço aniversário no dia 2 de junho. No dia 13 de junho de 2022, completados ali os 40 anos, eu estava fazendo a minha primeira maratona, Primeira maratona. justamente a de Porto Alegre. Aqui o senhor Olha vai que legal. ter em breve. Exatamente, exatamente. Cara, e tem várias coisas legais aí, ô Marina. Uma coisa que você falou ali atrás, que é assim, você vai lá, você não ganha nada, você ganha uma medalha, né? Tem os memes que todo mundo fala. Mas uma coisa que, para mim, na corrida, ela significou muito é você ser sempre um pouco melhor do que você foi ontem. Corrida é assim, né? Se você treinar direitinho, igual o seu médico falou, você treinar direitinho, cara, você consegue até antes, né? Seguir Uhum. todo um ritual ali, né? De treinos e alimentação, né? Mas eu acho que o grande barato é você ser um pouco melhor que ontem. Isso vale para a corrida, isso vale para a sua vida pessoal, isso vale um monte para o seu universo profissional, né? Fora Uhum. que você começa a ter energia que você não tinha antes. Exato. Parece que você gasta mais energia e ao mesmo tempo você tem mais energia, né? É uma coisa meio contrassenso, né? Você tá cansado. Não, cara, mas é um outro tipo de cansaço. Aquele cansaço me tira um cansaço mental que, cara, as coisas clareiam, né? E eu tenho, igual você, assim, eu tenho. Aquele momento para mim ele é sagrado. Tanto que eu não corro escutando música, Eu não também. gosto. Também. Eu Eu já gosto tentei de. no começo, não gosto também. Eu gosto de estar presente. Exato. Porque assim, aquele momento você pensa numa reunião que você vai fazer, você pensa numa maneira de falar, e normalmente você faz isso antes de todo mundo acordar, né? Então, a hora Uhum. que você chega no negócio, a hora que você chega na reunião, a hora que você chega no lugar, cara, você parece que tá mais preparado. Eu não sei se você tem Exato. essa mesma impressão. Tem, total, total. Parece assim, o dia já começou muito mais cedo e começou de maneira realmente ativa, né? Parece que você já está com o cérebro mais funcionando, as coisas estão mais claras. É isso que você falou, a questão da energia, a questão da disposição, né? Ou seja, de Isso. você estar ali mais presente para tudo, né? E o que você falou, para mim, é real, assim, tem vários exemplos disso. Eu já criei curso completo fazendo um treino mais longo, assim. Então, tipo, eu tô comigo mesmo ali, rodando, sei lá, 20 quilômetros para uma preparação de maratona. Cara, passa muita coisa na tua cabeça ali que você vai cuidando e você vai resolvendo. E também chega num determinado momento que parece que silencia, né? Parece que Sim. chega um momento que assim, você tá meio que no automático ali, né? A cabeça já uma progressão, vamos dizer assim, né? Dentro É, da corrida, é. né?
E assim, parece que aquela sensação de você tá meditando. Eu não sei se Isso, você tem. Tipo é isso assim, aí. pra mim, assim, passou dos 30, cara, estado de meditação. É outra. É terapia, mas é terapêutico, né? Outra Exatamente. muito Exatamente. associado. Então, é isso, é o que você falou, a gente cansa o corpo, né? Dependendo do. Também tem isso, né? Se você faz com uma assessoria, que é o que eu recomendo, né? Porque não é também só botar um tênis no pé e sair correndo. Se você faz um trotinho, uma coisa pequena, ok, né? Uma caminhada acompanhada de uma corridinha mais leve, sem pretensões de participar de provas e coisas do tipo, ok. Mas à medida que aquilo vai ganhando maior importância na tua vida, né, ter o acompanhamento de um profissional especializado, né, faz toda a diferença, porque assim, são tipos de treino que são passados, tipos de estímulos que são passados, justamente para quê? Algo que também um cuidado que eu sempre tive é que a corrida, para mim, ela é um hobby. E ela tem que estar, para mim, dentro dessa caixinha do hobby. Por quê? Porque se ela assume uma outra posição de uma obrigação, assim como é uma obrigação de trabalho, alguma coisa que tem outro peso, ela deixa de ter o estímulo interessante para mim. Então, assim, obviamente que quando eu estou numa preparação de uma maratona, eu tenho uma dedicação diferente de quando eu não estou num ciclo de preparação. Mas é um período, é um espaço de tempo ali de uns 4 meses mais intenso que passou a prova, você volta, vamos dizer assim, eu volto a corrida para a caixinha dela, para o espaço devido dela, né? Porque senão a gente, né, conhece pessoas, outras histórias de quem acaba se aficionando por aquilo e quer fazer a melhor performance sempre, e aí a comparação não é consigo, passa a ser a comparação com o Com o outro. outro. E aí acaba ganhando uma outra conotação que, ao invés de ser construtiva, parece que caminha para um lado mais destrutivo, né? Não sei se você tem essa percepção também. Não, com certeza. E assim, eu acho que essa posição da corrida para pessoas como nós, que somos normais, né? A Uhum. gente não é atleta, né? Eu acho que ela é saudável, né? Porque assim, se o negócio não for saudável em Uhum. todos os aspectos, não faz muito sentido, né? Uhum. E eu vejo assim que a corrida ela entra na vida da gente meio que sem querer, né? Uhum. Ela vai, a hora que você vê, você já está totalmente envolvido naquele negócio. E eu acho que esse é um ponto assim que, pô, se tá te fazendo bem, se o negócio vai de fato fazer diferença para você, do ponto de vista de saúde, negócio, profissional, cara, para mim, assim, foi um divisor de águas mesmo, assim, de Uhum. vida, sabe? Eu brinco com todo mundo que a corrida salvou minha vida e tem o potencial de salvar, né? A gente fala da corrida, mas qualquer esporte, né? Tem o Sim. potencial de salvar a vida da gente em vários aspectos, assim, né? É, exatamente. E o quanto que para fazer bem feito, mesmo sendo como amador, né, como nós somos aqui, que tem que encaixar diante de uma dinâmica de família, trabalho e outras coisas mais, o mínimo é importante fazer. E eu falo que de uma coisa acaba puxando a outra, né? E também tem o meme da pirâmide, né? Na corrida, né? Você Sim. entrou achando que era só correr, mas de repente começou a sentir uma dorzinha, tem que fazer uma fisioterapia. De repente você está vendo que você não está comendo direito, que não está rendendo tão bem, daí você tem que ir Comprou nutricionista, um suplemento. um suplemento e coisa do tipo. Mas o que, que eu observo nisso no e fazendo o paralelo que é muito presente com o trabalho, né? Eu acho que até mesmo um pouco do trabalho que nós dois fazemos do lado de sermos empreendedores, né? É começar com o que você tem, mas com sempre com esse olhar de buscar melhorar, mas assim, melhorar na medida do tempo, né? Ou seja, eu não preciso começar hoje do zero comprando um tênis de placa, vamos dizer assim, ou um tênis de última geração. Pode comprar Sim. de várias, esse não é o mérito, não é o ponto, mas você não precisa, né? E a mesma coisa quando a gente está falando em termos de empresa, né? Então, estou falando em casos como o nosso, que somos empreendedores, começamos um negócio do zero, e do zero a gente, né,
Começa com o que tem, com medo, com vergonha, com insegurança, mas vamos botar essa criança no mundo e cuidar para ela crescer. E dali Exato. vão surgindo outras coisas, outras necessidades que o tempo foi mostrando para nós, recursos, infraestrutura, pessoas, né? Enfim, para tornar o negócio melhor. Então, eu acho que tanto a corrida me ensinou isso na prática, quanto o negócio também me ensinou na prática, aí os dois se conversam, é que a gente tem que... É um passo na frente do outro, né? Ou seja, é um passinho de cada vez, né? Para a gente ir construindo, para que ambas as experiências sejam boas e sejam saudáveis, né? Não que a gente não vai ter uma lesão no meio do caminho, não que a gente não vai ter, né, situações difíceis no trabalho no meio do caminho, mas se tem essa serenidade de entender como uma construção e curtir esse processo, faz toda a diferença, né? Sim, sim. E tem um outro aspecto, assim, que vai muito de encontro, é que eu, diferente de você, a única coisa que eu fiz foi exames para ver se eu não ia morrer, né? Seguindo Mas, a cara, profecia do seu pai, né? exatamente. Então, assim, eu não procurei profissional, cara. Eu não tive treinador, eu não tive nutricionista, tive nada. Fui aprendendo na internet, né? E aí, só para você ter uma ideia, meu primeiro treinador eu contratei faz uns 4 anos atrás, no máximo. Já vai fazer 15 anos que eu corro. Uhum. Olha a loucura. Um terço, 2 terços foram no feeling. No feeling. Então eu pegava a planilha de internet e tal. E aí eu comecei a perceber que na minha vida isso era muito comum. Eu sempre quis aprender as coisas sozinho. Uhum. Sempre quis fazer as coisas. Aprendi a tocar violão sozinho, aprendi a tocar contrabaixo sozinho, aprendi a editar podcast sozinho, aprendi tudo sozinho, Uhum. né? E aí, cara, eu comecei a perceber que você sozinho não consegue muita coisa. Você chega em algum lugar, né? Pô, a gente fez muita coisa sozinho nos nossos negócios. Você chega em algum lugar. Sim. Só que quando você tem um olhar diferente de um profissional que tem experiência, seja te dando uma planilha de treino, seja te dando uma dieta e tal, eu comecei a perceber que, tanto na minha vida como nos negócios, a gente precisa deixar as pessoas que sabem fazer as coisas. Perfeito. Sabe? É uma coisa assim que hoje, quando mesmo, assim, eu gosto, por exemplo, de pregar as coisas na parede, trocar um chuveiro, sempre gostei, sim. Uhum. Demorava o triplo do que um cara profissional demora para fazer, mas Mas fazia, né? uhum. É. Eu comecei a pensar, poxa, o cara sabe fazer melhor do que eu. Deixa o cara fazer, cara. Me libera um tempo que eu não precisava estar ali, sabe? Então, acho que a corrida me ensinou muito isso, que assim, ó, bicho, você tem que conversar, tem que confiar nas pessoas. As pessoas, elas sabem, né, alguma coisa que você não sabe ainda. Uhum. Então, cara, ter um treinador hoje para mim é essencial, é indispensável. Eu tive um treinador online, agora eu tenho aqui, eu faço parte de um grupo de corrida aqui, tenho um nutricionista, compro meus suplementos, minhas coisas e tal. Por quê, cara? Alguém falou que aquilo ali para mim era importante. Alguém que estudou, que sabe, falou que era Uhum. importante. Então, por que você não vai abrir a sua empresa para um consultor? Sendo que você fala para todo mundo que tem que ter consultoria, sabe? As coisas assim. Eu comecei a fazer essas Exatamente. associações, sabe, cara? Eu falei, cara, tô muito atrás, tô atrasado. Tava 12 anos atrasado, inclusive. Mas acho que eu atrasado, mas em tempo de refletir sobre isso. Acho que esse é o ponto, É a construção que você sabe? falou, né? Ok começar sozinho. O que eu falei, vai começar, pelo menos tem a iniciativa de começar, de se movimentar, de buscar informação. E hoje em dia, realmente, a internet, ela te dá tudo, né? Isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? Porque te dá tudo se você não consegue fazer um bom trabalho de curadoria ou um pouco de análise mais crítica. Principalmente se você vai pelo lado dos influenciadores, né? É, Digitais, no sentido de na corrida, isso tem aos montes, né? bombou. Que vende o mundo ali para você, e se você não tem um pouco desse senso crítico, você vai, né, se estrepar em algumas dicas ali que
parecem boas, mas tem muito interesse por trás, né? Então, acho que essa construção é importante, acho que esse processo de autoconhecimento, né, varia para cada um, né? O seu levou muitos anos, né? O meu, pelo meu perfil, o meu perfil, eu já falei, gente, eu já preciso de alguém junto logo, assim, né? Eu quero já alguém que vai me orientar, porque eu acho que na minha cabeça, dentro da minha rotina, como eu estava muito claro para mim, o meu mapinha ali, eu falei assim, meu tempo é curto que eu tenho dedicado para mim. Então, assim, eu preciso otimizar o meu tempo. Eu posso aprender sozinha? Eu posso, mas eu vou levar muito mais tempo. Então, eu já vou junto com alguém que vai realmente, né? Eu consigo aproveitar melhor essa janela que eu tenho aqui. Então, me veio na cabeça aqui agora, né, dos nossos negócios, né, a Agro Resenha e a Agro School, a gente vê isso muito, né? Quantos no nosso universo agro, aqui falando com muitos produtores rurais, você do lado, né, da gestão, e quantas pessoas você já entrevistou e conheceu histórias e tudo mais, e a gente aqui na capacitação também, de que isso, eu vou tentando fazer sozinho, né? Eu estou num negócio rural aqui que veio passando de pai para filho e foi sempre assim. E só que chega num dado momento que não dá para ir tocando só, né? Você está perdendo produtividade, você está perdendo rentabilidade, você está perdendo de aproveitar, né, negócios no mercado, porque você precisa realmente dar um salto de profissionalizar, né, algumas coisas. Então, acho que tudo está relacionado, né, à vida pessoal, com esse exemplo todo que a gente está trazendo da corrida, e me veio esse gancho aqui na cabeça agora de algo que a gente, né, essa tecla que a gente bate bastante aqui também, né, dessa importância de contar com bons profissionais que nos ajudem a nos guiar para ter uma otimização do tempo e ganhos, né, de produtividade, de escala, de rentabilidade e tantas outras coisas, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É isso aí. E para a gente ir para os finalmente aqui, Marina, hoje como que é a sua rotina de trabalho? Como que você faz para intercalar isso hoje? Eu sei que lá no início você fez todo o mapa, né? Teve uma pessoa que te ajudou nesse negócio, mas como que você separa hoje o seu dia, assim, em termos de rotina, ritmo de trabalho e tudo mais? Cara, eu vou te dizer que basicamente o que eu fiz lá atrás eu sigo até hoje. Se tornou o meu mapa mesmo, assim. Então, assim, hoje de segunda a sábado eu acordo às 5 da manhã e aí eu me arrumo aqui, vou para o parque, eu vou para a academia fazer minha rotina, que eu tenho os treinos de corrida alguns dias da semana, treinos de fortalecimento em outros dias da semana. Meu período da manhã, quando eu volto para minha casa, aí meu filho está acordando, o marido já acordou, enfim, aí é cuidar da casa e um pouquinho do trabalho. Então, o trabalho de manhã é aquela coisa mais do incêndio, daquela coisa mais urgente ali, porque tem a casa ali que está no paralelo. E aí o período da tarde, ele é todo tarde, noite, né? Que tem os cursos que a gente faz à noite também, todos aí dedicados à empresa. E aí o que eu faço muito, em termos de organização também, eu não sei se você tem isso também, isso me ajuda bastante. Como meu marido também ele é empreendedor, a gente tem uma agenda mais flexível, né? Nós temos o próprio negócio. Então a gente tem aqui em casa um calendário compartilhado. Então, nesse calendário compartilhado, eu coloco ali para ele, por exemplo, quando eu tenho uma viagem a trabalho, igual hoje voltei de uma viagem a trabalho, ou quando ele também tem algum evento, alguma coisa que ele vai fazer, e nisso a gente se conversa ali, vê, não, naquela semana eu sei que eu tenho que mudar meu treino da manhã para tarde, fazer alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que entender que a rotina, ela, quando bem estruturada nesse sentido, ela é libertadora, né? Porque você tem um espaço organizado e aí, à medida que você não consegue num dado dia, ok, tá claro para você que vou tentar depois, ou se não der depois, vai ficar para amanhã, vai ficar para um outro horário. Mas eu acho que tem que ter esse compromisso de que não é na hora que sobra. Ah, se der tempo, eu vou lá hoje no fim do dia. Cara, esquece. O se der tempo não vai dar tempo, porque vai aparecer alguma outra coisa que vai parecer ser mais importante para você, você vai jogar na frente, aquilo que você ia fazer hoje vai virar amanhã. Agora, né, nessa época mais fria, ah, não, hoje está muito frio, você sempre vai arranjar uma desculpa para colocar na frente. Então, acho que com uma sugestão aí
trabalhar a rotina e não ser presa a ela no sentido de que, nossa, não fui hoje, meu Deus, o que vai acontecer? Não, ok, não foi hoje, mas amanhã já tem um outro horário de novo reservado ali para você retomar de onde você parou, né? E você, como é que você faz na sua rotina e na sua organização? Porque você também tem uma turminha aí em casa para Pois cuidar, é. né? Pois é, isso para mim ele é super importante, cara, porque assim, antes eu tinha o costume de correr de tarde. Eu sempre me caracterizei como uma pessoa noturna, sempre me caracterizei. Olha, Então eu falava assim, cara, eu não consigo dormir cedo, eu não consigo acordar cedo, eu era o mal-humorado da manhã, sabe? é, No trabalho eu era o mal-humorado da manhã. é, E aí, cara, com filhos, né? Você bem sabe, eu tenho 3 filhos, sou casado aqui também com a minha esposa, Ana Flávia. Isso é outra coisa também, né? Tem que ter essa parceria dentro de casa. A minha mulher, ela já sabe assim, Maria. Quando ela vê que eu não tô fazendo exercício, ela fala assim: ó, compra um tênis, faz qualquer coisa e vai correr. Porque você é insuportável sem fazer exercício físico. Ela já sabe desse exatamente. negócio. O Thiago fala a mesma coisa. O que está acontecendo que você não está correndo? Não, dá um jeito aí que você Dá um precisa. jeito aí, é isso aí, é desse jeito. Então, o que acontece? Depois que meus filhos nasceram, acabou que, cara, eu tive que fazer uma mudança drástica e, e assim, não tinha muita opção. Porque para mim, assim, ou eu faço exercício de manhã, ou eu não faço. Uma Uhum. rotina de uma casa com 3 crianças não sei se você sabe, mas em novembro vai chegar a quarta, né? É. É a Sim. quarta criança que vai chegar. Então, assim, esse é o único momento que eu tenho para mim. O único. Então não tem como eu negociar ele. Então eu estou mais ou menos desse jeito. Acordo 5 a minha esposa também faz exercício físico, então ela Uhum. vai para a academia do CrossFit dela às 5 horas. Então eu tenho que fazer toda a rotina de casa. A hora que ela chega, as crianças já comeram e tal, e ela vai levar para a escola e eu vou fazer o meu treino, né? E acho que esse aspecto da gente ter uma agenda um pouco mais flexível ajuda em várias coisas, né? Por exemplo, eu treino cedo corrida, porque em Cuiabá é impossível você treinar em outro horário a não ser cedo. Uhum. Uhum. Né? E meus treinos de fortalecimento eu já faço no final da manhã, que é uma hora que a academia está mais vazia, e aí eu já aproveito para ir buscar as crianças na escola, né? Então, Uhum. assim, e aí, bom, aí entra a parte de viagens, né? Que você falou. Eu Sim. lembro que eu tenho um grande amigo que eu quero trazer ele aqui ainda também, pro Agro Runners, que é o Cleomar, o Bida, o meu amigão. Ele é um cara que era mais gordo que eu. É, Ele chegou a pesar 150. E nós corremos uma meia maratona junto uns 2 anos atrás. legal. É, eu falava para ele assim, cara, você vai viajar? Põe o tênis na mala. Isso. Sabe por quê? Porque se você não colocar, você não vai correr. Então, Mas se assim, é tiver. impossível. Mas se tiver, você tem a opção de correr ou não. Exato. Entendeu? Então, na vida é assim, né, cara? Você tem que ter escolhas. Todo dia você toma uma decisão. Você vai correr, vai ou não vai. Tá tudo na sua mão. Né? É. As coisas estão todas na nossa mão. Ah, você vai decidir ser a melhor empresa de capacitação e mercado do agro. É uma decisão. Sim, e A requer partir de amanhã, ações, né? exato, a partir de amanhã você vai acordar mais cedo, você vai estudar determinada coisa, né? A corrida é a Isso. mesma coisa, né? Na vida nossa é a mesma coisa. Todo dia você tem que tomar uma decisão. E eu acho que a decisão de fazer exercício, né, e fazer um treino ou não, ela é uma decisão difícil, cara. Porque Mas é mais gostosinho ficar em casa, né? quentinho ali, né? E um ponto em comum contigo, eu também tinha isso, de que eu era noturna. Para mim, a vida inteira acordar cedo era um martírio, era muito difícil. E aí, na hora que eu testei vários horários de treino, eu testei fazer mais cedo, testei à noite, testei na hora do almoço, enfim, vários momentos. E aí chegou um dado dia que eu olhei para o calendário e falei, ó, ou vou às 5 horas da manhã, acordar às 5 e vou, ou não tem outro lugar para encaixar.
Então, assim, eu acho que também como uma mensagem para quem estiver nos ouvindo, que não tem a agenda tão flexível, né, como a gente consegue ter aqui, que já tem que cumprir mais os horários, né, de empresa e tudo mais, é isso também. Se é importante para ti, você consegue, né, entender isso como requer uma ação. Tem gente que treina na hora do almoço, tem gente que treina É, depois quando sai do trabalho, mas tipo, leva a mochila e deixa dentro do carro, né? Nunca sabe que horas que vai dar a oportunidade de fazer. Mas é isso. Então, assim, para mim hoje é mais fácil acordar, ainda acordo com o despertador, não consigo acordar sozinho, mas assim, ele desperta. Tem dia que eu acordo antes do despertador. Acorda, a roupa já está separada, as coisas para fazer o café tá pronto, tipo, não tem enrolação, é vestir, sair, fazer o que tem que fazer e o dia começa, né? é isso aí, é isso aí. É, não tem tempo para desculpa, né? Não Exato, tem tempo para exatamente. desculpa. Muito bom. Ô, Marina, eu estava pensando aqui num quadro para finalizar as nossas entrevistas, né? Legal. Até tem aqui algumas perguntas rápidas, mas eu estou pensando em algumas aqui. Eu vou É. perguntar para você, então. Qual que foi a Hum. corrida mais legal que você já correu? Cara, a mais legal que eu já corri, eu acho que foi essa última que eu fiz a Maratona de São Paulo agora no começo de 2025. Porque foi uma que eu já tinha passado por outras maratonas, eu já sabia o que, que era a prova. Eu fui com a cabeça sabendo que era uma prova difícil, de percurso, né? Difícil por conta de sobe e desce e tudo mais. E eu treinei bastante. Então, por mais que ela tenha sido difícil, eu terminei com uma sensação de, cara, que legal, assim, eu consegui fazer bem feito, e a gente foi com a turma, foi muito gostoso. Então, acho que essa última, ela tá aqui como a mais legal, nessa categoria mais legal, a Isso. última foi essa. Terra ou asfalto? Ixi, olha, eu já fui nas duas, viu? Ultimamente eu vou mais no asfalto, que é mais fácil, mas a terra é legal também. Tem o desafio e é outra preparação. E eu acho legal da terra é a natureza, né? A conexão de você estar ali. A gente já fez algumas provas aqui em Minas que você passa determinadamente dentro do riozinho ali, e nossa, é muito gostoso. A sensação de aventura é gostoso, mas requer um preparo diferente, né? Mas eu acho que eu vou ficar ainda um pouquinho mais para asfalto, mas gostando da terra. Quando eu era mais novo, eu gostava mais da terra, sabe? É, hoje você está mais para asfalto Hoje eu também. tô mais pro asfalto também, viu? Muito bom. Bom, deixa eu ver aqui qual foi a pergunta que eu fiz primeiro meu. Corrida mais legal, né? Uhum. Então, aí que tá. Esse é um ponto interessante. Foi a mais sofrida. A mais sofrida. Vai lá. Qual que foi a mais sofrida? A mais sofrida? Nossa, foi a primeira, acho que a primeira meia maratona que eu fiz aqui, que foi em Brasília. Primeira prova longa, assim, né? Antes eu tinha feito 5, acho que nem 10 eu tinha, não, 10 eu já tinha feito, mas fui fazer a meia maratona, foi em novembro em Brasília, aquele tempo seco, né? Aquele sol fritando a cabeça, e você pegava uns retões ali, eu falava, gente, o que que eu tô fazendo aqui? Porque o que que eu inventei? Mas vocês falam, tinha 5, tinha 10, por que que eu fui lá e marquei 21, né? Então ela foi muito sofrida, mas só quem correu sabe a sensação de terminar uma prova dessa, que você fala que nunca mais vai fazer, mas passa uma hora depois, você já acalmou um pouco, você já tomou uma água, você fala, nossa, quando que é a próxima, né? Qual que foi a mais emocionante? A mais emocionante foi a primeira maratona, a que eu fiz, a de É. Porto Alegre. Eu caí no quilômetro 2 da Ô, prova. louco. No Tropeçou. meio ali saiu a prova, e aí estava contornando ali o Beira-Rio, né? O estádio Aham. ali, O e aí estádio. afunilou muito, e aí eu tive que subir na calçada. No que eu subi na calçada, eu vi a cena, Paula, eu vi. Eu olhei o chão assim e falei, eu vou tropeçar ali. Mas dito e certo, eu peguei o meu pé ali, fiz tchum, e de repente eu me vi Au. estatelada no chão. Mas sabe o que Cara. eu lembro tão forte também?
o coro de corredores comigo ali, tipo assim, meu, não acredito, porque todo mundo tá junto ali, ninguém tá competindo Sim. naquele bolão que não é elite, a elite tá em outro patamar, é outra conversa ali, Aham. os amadorzão como nós, né? Tá todo mundo na mesma, então assim, todo mundo, eu senti uma solidariedade muito grande. De repente surgiu um monte de braço me levantando, falando: você tá bem? Você tá bem? Eu falei: tô. Eu olhei meu joelho, só tinha ralado um pouquinho. E aí a galera: bora, bora, vamos, vamos. Eu falei: vamos, vamos. E aí eu corri 40 quilômetros com o joelho ralado, sem sentir Nossa. dor, sem sentir nada. Eu fui ver o estrago quando eu terminei a prova, e mais ainda depois as fotos, né? Depois de ter um monte de foto da Sim, corrida, sim. né? Aquele O sangue joelho todo correndo. sangrando. Falei: nossa, olha, além de tudo, tem uma boa história para contar na minha primeira maratona. Aí, Foi sofrida, deu sangue por ela, mas trouxe uma boa lembrança. Aí foi e muito qual legal. que é a dica? Pode falar. Ah lá, só uma última agora. É, A última. é. Qual a dica que você daria para quem vai começar a correr agora? Começa. Muito Começa, bom. simplesmente vá, começa com uma caminhadinha, dá um trotinho de uns 100, vai marcando postes, né? Vou correr desse poste até o próximo poste, né? Aí caminho Nossa. mais um tanto, vai criando os desafios imaginários ali pelo caminho que você conseguir, mas começa, simplesmente rompa saia, que é o primeiro movimento, é o mais difícil, né? Que é sair do sedentarismo para começar a fazer uma atividade. Então, eu acho que você perguntou da mais legal, da mais sofrida, da A mais mais emocionante. emocionante, mas para mim, a mais marcante foi a primeira prova que eu consegui concluir, prova não, até o treino, que eu consegui fazer os meus primeiros 5 quilômetros sem caminhar. Cara, isso eu acho que para a maioria dos corredores amadores é um marco, assim, né? Porque Sim. dali para ir para 10, para 7, para 10, para 15, é volume, né? Você vai aperfeiçoando e Sim. tudo mais. Mas você sair do zero para conseguir fazer uma volta completa, enfim, 5 km, sem caminhar, cara, isso é muito marcante, assim. É, Então, a dica que eu dou é: comece. E comece de boa, comece, caminha, trota, aos pouquinhos vai melhorando. é isso aí. Bom, vamos lá. A minha prova mais legal, né? Eu corri uma prova aqui em Mato Grosso, que ela, além de legal, ela é muito bonita. Que é Hum. chama, é o circuito Ultramacho. Você está convidada a participar, que é a corrida Senta Pua. É uma meia maratona, só que no mato, né? Então, Caramba! ela, eu participei da primeira prova da É, Sentapua, que foi 10 anos atrás, e participei da 10ª, que foi ano passado, né? que legal! Foi ter um intervalo de 10 anos aí. Experiências, né? É. Então, a mais legal foi a última que eu corri em dezembro, agora de 2024. A mais sofrida foi a primeira, Sentapua, que Olha eu só. tava mais gordinho e tal, foi difícil, que a prova foi uma prova difícil. A prova mais emocionante foi a primeira maratona. Eu acho que a minha esposa nunca tinha visto eu chorar tanto. E você não Primeiro, sabe dizer pelo porquê que você está chorando tanto não, não, coisa, né? não dá, cara. Primeiro que eu já chorei nos braços de um desconhecido, que eu não faço ideia de quem seja até hoje. Eu também. Eu abracei uma Eu- moça no final da prova. Ela falou: você não tem ninguém aqui? Eu falei: não, eu sou a primeira. Eu falei: você quer um abraço? Eu falei: quero. Foi mais ou menos assim também. Eu cheguei, cara, eu chorei no braço desse cara aí, eu nem sei quem que é. Até depois eu nunca nem encontrei ele lá mais depois. Mas enfim. Então essa foi a mais emocionante, né? Teve mais uma pergunta que eu fiz, que Mas foi. a mais marcante foi a que eu Mas, fiz. mais marcante. A mais marcante foi a primeira corrida, que aquilo ali foi o start. Foi a corrida de Reis A que o teu aqui em pai chegou na Cuiabá, tua frente. que meu pai chegou na minha frente. Aquele Uhum. dia eu pensei assim, cara, ó, você planeja tudo certinho, você sabe, eu ia conseguir correr os 10 quilômetros de boa, só que Uhum. uma decisão errada no dia anterior levou tudo por água abaixo. Sim. Tem muitas Essa lições disso aí também para a gente explorar em outros episódios, viu? muito, muito, muito. E a E sua aí, dica uma dica.
está começando? A minha dica, acho que vai no mesma toada que o seu aí, viu? Cara, começa. Começa com o que você tem aí. Você vai ouvir um monte de influenciador falando que você precisa comprar o tênis XYZ. Você não precisa, cara. Se eu te mostrar o tênis que eu comecei a correr, vocês não acreditam. Vocês não acreditam, cara. É um É assim. Highlander ali, né? Velho, é. E, cara, e dá certo. Ah, óbvio, hoje a gente entende um pouquinho mais, compra um tênis mais legalzinho e tal. Mas, porra, nós estamos. Eu tô correndo há 14 anos, você tá correndo também há um tempão. Sim, sim. Então, tem coisas que, né, você vai evoluindo também. Mas, assim, eu acho que a corrida é o esporte mais democrático que existe, porque com um tênisinho ali de 300 pila, você consegue correr e consegue fazer um negócio legal assim, e vai ser bom para você por todos esses aspectos que nós conversamos aqui ao longo desse primeiro episódio, desse primeiro programa aqui do Agro Runners. Exatamente. Tem muita coisa que eu falo, né? Que a gente que vivencia a corrida vai muito além de correr, né? Eu acho Muito. que esse é o ponto. Então, a corrida ela desperta diversas ideias, diversas mudanças de rotina, de disciplina, de, né, vários gatilhos aí. E eu acho que esse é o objetivo nosso aqui nessa iniciativa, fazer um papo como a gente fez hoje, leve, descontraído, compartilhando aqui as nossas experiências, nossas vivências, e fazer esse paralelo com o que a gente tem no agro, né? Do nosso universo, né? E a gente pretende trazer outras pessoas aqui para compartilharem também as suas visões, as suas experiências, e a gente poder aprender, né, de uma outra forma, com profissionais, com gente que está aqui nesse mercado nosso também, e que viu na corrida aí um estímulo, uma rota de fuga, muitas vezes, né? Viu aí algum benefício que a gente está curioso para conhecer mais. Eu tenho mais ou menos assim, é que para mim foi tão transformador que eu falei assim, cara, a gente precisa contar mais histórias transformadoras assim, sabe? Porque eu acredito muito que a mudança em qualquer lugar, qualquer empresa, qualquer setor, ele começa pelas pessoas, né? Ele começa pelas pessoas que estão atuando ali. Na nossa área, na minha área em específico, na agronomia e tal, o normal é você comer churrasco e tomar cerveja todo dia. Se você pudesse tomar cerveja e churrasco, comia churrasco todo dia. Cara, eu adoro, né? Sim, Mas cada coisa na sua hora, cada coisa no seu momento, né? Então, são boas decisões que vão levar a gente para frente. Eu acredito que pessoas com mais saúde, com mais vitalidade, que estiverem no nosso setor, mais próspero ele vai ser. Mais próspero ele vai ser, né? Ele já é um setor próspero, mas se tem gente capacitada, gente com energia para fazer as coisas acontecerem, eu não tenho dúvida que nada segura a gente nesse negócio, né, Marina? exato, e um complemento, né? Você do lado da agronomia e eu do lado da administração da Isso empresa, aí. que fica o dia inteiro sentado, na maioria das vezes, na É. frente de um computador, né? Ou seja, no fim do dia você estica, parece aquela cream cracker, né? A coluna. Isso aí. Então, é preciso ter qualidade de vida, né? Ou seja, movimentar o corpo, que, né, movimentando o corpo, as coisas, as ideias fluem melhor, o humor melhora, né? As relações melhoram, a criatividade melhora. Acho que a gente só vê benefícios nisso. Então, ó, seja ouvindo aqui nesse primeiro episódio as aventuras de um agrônomo, né, e de uma administradora, ou seja, está falando de campo e escritório, gente. É Olha, a isso gente aí. consegue falar com muita gente, eu acho. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom. Bom, Marina, obrigado aí por você ter me cutucado aquele dia lá, né? Se não Legal, fosse aquele cutucão, a gente não teria tirado esse negócio do papel. E para show. você que está aí assistindo a gente, ou para quem está ouvindo também, que isso aqui vai estar lá em formato de podcast também, do mesmo jeito que a gente fez aqui, não vai ter nada de edição muito rebuscada nesse início aqui. Vamos ver. Não sabemos onde isso aqui vai nos levar, Exato. mas se a gente Mas puder correr umas começar, provas.
É isso aí. Seguimos É a que assim, dica que falamos há pouco. A gente está começando, ó. Vamos ver onde isso é, aqui vai levar, né? vamos ver se o negócio vai dar. Daqui a pouco vai ter gente que vai ter se espelhando nas pessoas que a gente trouxe aqui. Daqui a pouco nós vamos estar correndo umas provas de graça, porque nós também não é besta. Por que Por não, que né? não? Por que não? Por que não? Estamos aí para isso. Então, já aproveita, curte aqui esse vídeo, né? Curte esse episódio aqui, ativa o sininho, se inscreva aí no canal aqui do YouTube também. E, cara, manda aí um alô pra gente. Você corre? Da onde você fala? Onde você vive? O que você come? É, a gente quer te conhecer, a gente quer conhecer os corredores do agro do Brasil e do mundo, né? Os agro runners. Muito Isso aí. bom. Valeu, Valeu, Paulo. Marina. Até mais. Até a Tamo próxima. junto. Tchau. Tchau.